Olá, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como fazer essa blusa aqui. Ela é feita com um único fio, desde da gola até a parte de baixo, ou seja, não tem que emendar nada, não tem costura nenhuma. Você terminou a blusa, ela tá pronta para usar. Esse modelo é um modelo que a gente chama top down, que começa pelo decote, fazemos a pala e depois desenvolvemos aqui a parte do corpo. Ela tem esse detalhe na frente, a libélula, esse detalhe na sua pala e também a parte de trás dela, que é o modelo um pouquinho mais aberto, mais fresquinho. Então, vamos começar. Então, o início da blusa começa pela pala. Então, eu deixei mais ou menos 3 metros e pouquinho aqui enrolado para poder fazer o acabamento depois da gola, né, da pala, o contorno, sem precisar pegar fio de outras partes que vai estar em outra cor, então para poder fazer essa parte. E aí comecei as correntinhas, os 160 pontos, então ficou dividido um ponto que vai ser o primeiro ali, onde a gente vai fazer um dos cantos, né, um dos 4 cantos. Aí eu fiz 39 correntinhas e aí depois aqui na 40 eu coloquei um marcador, fiz mais 39 correntinhas na 40, outro marcador que vai ser o outro canto, mais 39 correntinhas, o marcador. E aí, mais 39 correntinhas que eu vou fechar lá com a primeira. As correntinhas, eu fiz toda essa parte com agulha número 4. Que eu tô fazendo para a correntinha ficar mais soltinha, mais fácil de depois fazer os pontos aqui em cima, sem ficar repuxando. Agora, é importante você esticar bem certinho a correntinha, para poder não ficar torcida, para poder fazer o fechamento com um ponto baixíssimo aqui da pala. Então vai distorcendo bem certinho tudo para poder fechar ela aqui, não ter problema. Então aqui na primeira, fazer o fechamento. Tem que colocar aqui essa linha aqui, vai usar depois pro acabamento. E aí aqui vai fazer o ponto baixíssimo. E aí agora eu vou subir com a agulha 3,5, que é que eu vou trabalhar ela. Vou começar com 3 correntinhas para substituir o primeiro ponto alto aqui. E aí vamos fazer um ponto alto para cada correntinha. Até chegar no canto onde está o marcador. Fiz os 39 pontos. Essa primeira parte é a parte do ombro. Vai ser o ombro direito. A segunda parte, que é entre um marcador e o outro, vai ser a parte da frente. Aqui o ombro, a outra lateral, o ombro esquerdo, e aqui a parte de trás que finaliza vai ser a parte das costas. Então aqui a gente tem onde está o marcador. Aqui eu vou fazer o primeiro leque. Então agora eu vou tirar o marcador. Se você não quiser fazer com marcador também não tem problema, tá? Eu só acho mais fácil do que ficar contando toda hora. Então o que eu vou fazer aqui dentro desse aqui? Um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo lugar mais um ponto alto. E aí eu vou seguir fazendo os 39 pontos altos até o próximo marcador. Agora que já terminei a parte da frente,
né? A gente tem aqui o ombro direito, a parte daí vai ser a frente. Agora vou fazer aqui no marcador o leque para ir para o ombro esquerdo. E aí a mesma coisa. Um ponto alto, duas correntinhas. E mais um ponto alto na mesma correntinha. E agora eu vou seguir com os pontos altos até o próximo leque, até o próximo marcador. Para essa parte que eu vou fazer agora vai ser o ombro esquerdo. Então, agora que eu finalizei os 39 pontos das costas, eu cheguei aqui onde eu iniciei. Então eu vou fazer aqui no mesmo lugar onde eu iniciei as 3 correntinhas que eu subi, um ponto alto, 2 correntinhas, e aqui no topo da terceira correntinha eu vou fechar com um ponto baixíssimo essa primeira carreira. Então, aqui uma visão dele da primeira carreira pronta. Então sempre a gente vai começar ombro direito, frente, ombro esquerdo, costas, tá? Estamos aqui com o leque para começar. Então, dentro aqui do leque, a gente vai puxar dentro dele para fazer um ponto baixo, 2 correntinhas. Em cima das 3 correntinhas que comecei a fazer, eu vou fazer o primeiro ponto alto. E aí eu vou fazer uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto, vou fazer aqui no segundo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, vou no seguinte. E aí vou seguir fazendo assim até faltar 2 pontos para chegar no próximo leque. Trabalhei então aqui em cima do ombro direito, um ponto alto, uma correntinha, tá faltando 2 pontos aqui, né? Aí eu vou pular esse que seria já o ponto da correntinha, e ao invés de eu fazer em cima do último, aqui em cima já do ponto do leque, nós vamos lá para dentro do leque. E aí aqui dentro nós vamos fazer os 3 pontos altos. Uma correntinha apenas. Mais 3 pontos altos. Então, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Agora, vou fazer na segunda carreira a parte da frente aqui, né? A gente fez o ombro direito, e agora eu tô aqui na parte da frente da blusa. Nessa parte da frente, você pode seguir, se quiser, direto só com ponto alto. Agora, se você quiser fazer algum desenho, eu vou começar a fazer o da libélula, então na segunda carreira eu já tenho que agora centralizar aqui onde é o meio, que é para eu poder fazer o início dela, né, da libélula. Então aí eu vou começar a trabalhar os pontos. Novamente eu fiz aqui a correntinha, e aí eu vou pular esse primeiro ponto, vou aqui começar a partir do segundo ponto depois do leque, fazendo só ponto alto, sem correntinha agora. Então agora na parte da frente não tem a correntinha, é ponto alto sobre ponto alto. Então, só recapitulando, saí do ombro direito, fiz 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Aí eu pulo o primeiro ponto, logo que tem a correntinha, vou seguir até o meio da parte da frente, que eu já medi para os meus 39 pontos. Como tira um daqui, vai tirar outro aqui do outro canto para ir para o outro ombro, e mais esse aqui
Então, de 39 eu vou para 36. 36 eu vou fazer 18 de um lado, 18 do outro, tá? Fiz aqui os 18 pontos altos. Cheguei no rumo do marcador, que tá bem no meio da frente. Aí aqui eu vou fazer 2 correntinhas. E vou seguir com os outros 18 pontos altos, até eu chegar aqui um ponto antes do leque. Então, esse do marcador eu pulei. E aí eu sigo fazendo os 18 pontos, para esse tamanho que eu estou fazendo. Então, por isso que essa regra do trabalhar, montar pontos ímpares, é prático, porque se você quer fazer algum desenho, é mais fácil de você achar o centro, independente do tamanho que você faça, maior ou menor. Se você não quiser colocar nenhum desenho, que deixar a frente reta, que lisa também, é só seguir sem fazer as correntinhas ali, que também fica bonito. Ou se quiser seguir fazendo igual o ombro, esse começo ficar tudo igual, também pode ser feito. Aí vai da sua criatividade. Finalizei a frente, um ponto alto, uma correntinha. A correntinha seria esse ponto, para eu não ir em cima do leque, eu vou lá dentro do leque, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Então, finalizei a frente, tô indo agora para o ombro esquerdo. No ombro esquerdo, vamos seguir fazendo, intercalando. Então, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto. Então, aqui na parte do ombro esquerdo com as costas, eu vou fazer a correntinha e o aumento vai ser, primeiro, um aqui em cima do ponto alto do leque, outro dentro do leque. 2 correntinhas, um ponto alto dentro do leque, outro ponto alto em cima do primeiro leque. E aí, nós vamos para a parte das costas, que também vai continuar com um ponto alto e uma correntinha. Então, agora eu faço a correntinha, pulo e vou lá pro outro. E aí, vamos seguindo assim até chegar lá no final da carreira. Então, para finalizar, a mesma coisa que a gente fez aí no começo, um ponto alto em cima do ponto do leque, outro ponto alto aqui dentro, 2 correntinhas e o ponto baixíssimo que vai aqui com a terceira correntinha que nós iniciamos, fechar a segunda carreira. Então, assim, a gente finaliza ela. Então, já ficou a parte de ombro, aqui a parte da frente, outro ombro. E aí, pra gente dar continuidade, nós vamos usar agora o fio para poder fazer o acabamento já aqui dentro, pra gente não precisar ficar com esse fio aqui no meio do caminho atrapalhando o trabalho. Lembrando que são 5 metros que eu separei, não 3, como eu tinha falado, porque 3 não deu. E aí eu precisei colocar mais fio, tá? Aqui o acabamento vai ser o seguinte: onde vai ter lequinho, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos pra gente fechar um pouquinho mais, pra ela fazer uma quininha no decote, né? Então aqui eu tô bem em cima de um leque, né? Então eu vou pegar, dar uma laçada de um lado. Eu tô fazendo com a agulha número 3 agora, tá?
Ele fica mais apertadinho. Dei uma laçada de um lado, vou do outro lado do leque, dou outra laçada e eu vou fazer o meu ponto baixo aqui, ó, pra fechar mais essa parte. Faço uma correntinha e aí vou aqui no ponto à frente, faço um ponto baixo, uma correntinha no ponto à frente, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Vamos seguir assim por toda a carreira. Aí que eu cheguei no outro leque, vou mostrar novamente. Então, tem um lado do leque e o outro lado do leque. Então, aqui é onde eu vou fazer uma laçada desse lado, outra laçada do outro lado. E aí, eu finalizo fechando ele mais, ó, fazer o cantinho. E aí, segue o restante. A terceira carreira, nós vamos começar vindo aqui pra dentro do leque, né, pra gente fazer o aumento. Então, aqui eu tenho um ponto em cima, o outro, 2 pontos, e aqui as 2 correntinhas. Então, eu venho pra dentro do espaço das 2 correntinhas, faço um ponto baixo, 2 correntinhas para ser o primeiro ponto. E aí, eu vou fazer, então, aqui em cima dele o primeiro ponto. E aí, essa terceira carreira aqui em cima do ombro, nós vamos fazer todos com ponto alto. Então, um ponto alto na correntinha, um ponto alto em cima do outro ponto alto. Um na correntinha e em cima do ponto alto. Até chegar no leque que divide com a frente. Então, terminei o ombro direito, cheguei aqui perto do leque, que é para a parte da frente. Aqui nós vamos fazer pegando o ponto atrás para fazer o ponto alto em relevo. Então, vão ser 3 pontos altos, pegando por trás. Uma correntinha. Aqui nessa correntinha que tem aqui no meio, nós vamos fazer um lequinho com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Mais uma correntinha. Novamente aqui o ponto alto pegando por trás para fazer ele em relevo. E aí vai uma correntinha. E vamos começar aqui a parte da frente, os pontos altos. E aí nós vamos parar 4 pontos antes aqui do intervalo onde começou o desenho da libélula. Cheguei aqui, então pulei os últimos 4 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, esses eu não faço. Fiz 9 correntinhas. E aí eu vou pular 4 para frente também. 1, 2, 3, 4, eu vou aqui no quinto. Coloco o meu ponto alto e sigo até chegar no canto, onde eu vou repetir o leque da mesma forma que eu fiz desse lado. Vai fazer a mesma coisa nesse aqui, com os pontos altos pegando por trás. Fiz aqui, então, o outro leque. Sigo com o ombro esquerdo, igual a gente fez com o direito. Cheguei aqui em cima do leque da junção do ombro esquerdo com as costas, já fiz um ponto em cima dele. Vou fazer um outro ponto dentro, que aqui é onde a gente tá fazendo o aumento. 2 correntinhas, um dentro, um em cima dele. E sigo agora as costas do mesmo jeito. Também toda em ponto alto. Em cima de ponto alto e no vão da correntinha também. E aí, quando chegar lá no final, nós vamos fazer desse jeito no último cantinho também. Quinta carreira. Você vê que segue um padrão, né? A gente faz uma filetada, uma fechada, uma filetada, uma fechada. Então, agora
A quinta carreira aqui vai ser a fechada, né? Mesma coisa, a gente vai para dentro do leque, sobe e começa já a fazer em cima desse primeiro ponto da carreira de baixo, os pontos altos, até chegar no leque que une o ombro com a parte da frente. Cheguei aqui no leque, nós vamos novamente fazer o ponto alto pegando por trás. Faz os 3. Duas correntinhas. Vamos aqui para dentro desse lequinho. Um ponto alto. 3 correntinhas. O outro ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas. E aí, pega o ponto atrás de novo. Os outros 3. Uma correntinha. E aí a gente vai começar aqui a parte da frente. E aí nós vamos até a mesma altura aqui, para depois a gente fazer a parte da libélula. Cheguei aqui em cima do ponto da parte da libélula. Aí aqui nós vamos fazer a parte que vai ser como se fosse as asas. Então aqui a gente vai fazer no mesmo lugar, mais um ponto alto. 4 correntinhas. Aqui bem no meio, da onde a gente tem aqui a correntinha, a gente vai fazer um ponto alto aqui, pegando as duas, tá? Aqui. Mais 4 correntinhas. Aqui. Um ponto alto da parte da libélula. No mesmo lugar, mais um ponto alto, que é referente à parte da blusa. E aí aqui a gente segue com pontos altos até chegar no outro leque, que é para fazer do mesmo jeito que fez esse. Depois o ombro vai vir também com os filetinhos. Aqui atrás vai subir do mesmo jeito, fazendo um aumento em cima e mais um ponto dentro com 2 correntinhas. Atrás as costas também com filetinho, tá? É só o outro lado repetir o que a gente já fez desse lado. Cheguei aqui no leque. Vamos fazer os 2 primeiros pontos, pegando por trás aqui o primeiro ponto alto, para ficar em relevo, o segundo. 2 correntinhas, não vamos fazer o terceiro. Vamos agora aqui para dentro do lequinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo o terceiro aqui, né, do de dentro, vou lá no do meio, faço o meu ponto alto por trás para ficar em relevo, faço o outro, uma correntinha e vou começar a fazer os pontos da parte da frente, até chegar lá no lugar de onde a gente tem que fazer o desenho da libélula. Aqui na parte da libélula, nós vamos fechar, então serão 3 pontos altos aqui.
alto. Eu vou colocar 4, na verdade, para poder ficar mais fechadinho, formar o desenho melhor. Uma correntinha e mais 4 do outro lado. Segue a carreira normal, faz esse mesmo leque desse lado, segue com carreira de pontos altos, faz aqui o aumento do mesmo jeito, as costas também toda de carreiras de ponto alto e finaliza. Igual nós fizemos desse lado do ombro direito, é o ombro esquerdo e as costas. Sexta carreira, seguindo o padrão, comecei o ombro direito, cheguei no leque, vou fazer 2 correntinhas. Vou agora pular esses pontos que nós fizemos e vou aqui direto para esses aqui e vou fazer também pontos em relevo aqui também, nos 3. Uma correntinha, aqui dentro do lequinho, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Opa, ficou um fiozinho para trás. Aqui, uma correntinha, os 3 pontos altos, pegando atrás. Duas correntinhas, pulo os 2 e venho aqui começar os pontos altos aqui da parte da frente. A frente mantém sempre só ponto alto. E aí, do outro lado, nós vamos repetir aqui também. Mas antes eu passo aqui para mostrar aqui. Aqui, para fazer a cauda da libélula, a gente vai manter na sexta, na sétima e na oitava carreira aqui a correntinha para poder fazer a cauda dela, tá? Então, cheguei aqui, faço a correntinha e sigo com os pontos altos até o outro leque. E o restante segue do mesmo jeito, fazendo carreira filetadinha, uma correntinha, um ponto alto no outro ombro e nas costas. O cantinho lá atrás é igual, não muda, o desenho é feito só aqui no da frente, o padrão é o mesmo. Eu dei início aqui na sétima carreira, seguindo o padrão, então agora é a carreira que é só ponto alto, sem correntinha. E aí a gente vem fazendo ponto alto até chegar aqui na correntinha antes dos leques do leque da frente, a correntinha, um ponto alto. E aí, agora nós vamos fazer o ponto alto aqui em relevo, pegando atrás, os 2 primeiros nós vamos fechar ele junto. Então, eu finalizei a primeira parte aqui do primeiro ponto alto, vou fazer o segundo, e aí eu vou fechar eles juntos pra gente diminuir aqui. E aí faço o segundo, vou fazer 2 correntinhas, um ponto alto dentro do lequinho, 3 correntinhas, mais um ponto alto dentro do lequinho, 2 correntinhas, o primeiro ponto alto em relevo aqui pegando por trás sozinho. O segundo e o terceiro eu vou fechar eles juntos. Uma correntinha, venho pro meu primeiro ponto alto aqui na correntinha lateral e aí começo a parte da frente, ponto alto sobre ponto alto.
lembrando de fazer a cauda da libélula. Então, quando chegar aqui, vai fazer uma correntinha. Quando chegar no outro leque, vai fazer esse leque da mesma forma que fizemos esse. E o restante da carreira normal, segue fazendo como a gente tem feito as anteriores. A oitava carreira é a carreira que a gente faz um ponto alto e uma correntinha. E aí agora chegando aqui no leque, mesma coisa pra gente ir fazendo o aumento, então a gente faz aqui a correntinha e um ponto alto aqui na correntinha antes do leque. Nós vamos finalizar esses pontos em relevo aqui, e aí nós vamos repetir o primeiro leque aqui inicial, né? Que aqui formou o desenho, a primeira camada, e aí agora a gente vai fazer novamente aqui para poder fazer essa base e construir novos pontos em relevo aqui mais para cima. Então, a gente vai pegar os dois primeiros pontos que a gente fechou junto, então ele agora vai pegar ele como um só. E vou pegar o segundo aqui, fechar junto também. Eu vou fechar os dois juntinhos agora. Vou fazer duas correntinhas. Venho para dentro do lequinho e vou fazer os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou juntar os pontos altos em relevo aqui num só. Pronto, uma correntinha aqui. Eu vou fazer meu primeiro ponto alto. Opa, pulei o primeiro ponto aqui. Aqui na parte da frente é só ponto alto sobre ponto alto. Na oitava carreira, a gente ainda vai fazer mais um pedacinho, a última parte aqui da cauda da libélula. E aqui, mesma coisa nesse outro leque. Agora, a parte das costas e ombro, né? Aqui, vamos seguir fazendo um ponto alto e uma correntinha. O lequinho aqui da parte de trás continua a mesma coisa, um ponto alto dentro, duas correntinhas, do mesmo jeito, segue o mesmo padrão. Agora, iniciei a nona carreira. Perceba que na nona carreira, o padrão ele muda. Antes nós estávamos fazendo uma de ponto alto, uma filetada, né? Agora, a nona carreira, ela vai ser filetadinha também, ponto alto sobre ponto alto, assim como foi a oitava. E aí, aqui a gente vai mudando o padrão, então agora, essas duas, depois nós vamos fazer a décima, e a 11ª e a 12ª também vão ficar assim, uma sobre a outra, tá? Então, toma atenção nessa parte de que a nona carreira, ela já vai repetir o padrão aqui. E aí, quando chegar aqui no leque, vai fazer duas correntinhas, e aí vamos fazer ponto alto, pegando atrás aqui para ele ficar em relevo novamente. Aí a gente tá repetindo o padrão aqui de baixo, que a gente já fez anteriormente. Vou fazer o desenho de novo. Então, faz os 3. Vai fazer uma correntinha, vir para dentro do lequinho. Colocar aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui dentro. Novamente, os 3 pontos altos em relevo. Duas correntinhas. E venho pra cá. A parte da frente continua igual, ela é sempre ponto alto sobre ponto alto, né? Então, agora é seguir direto fazendo ponto alto.
Aqui na frente, na carreira, não precisa mais fazer aqui, a cauda da libélula já está completa. E aí, quando chega desse lado, mesma coisa, repete esse padrão do leque do outro lado, e aí segue o outro ombro, as costas, todas essas outras partes, fazendo como aqui o ombro direito, um ponto alto e uma correntinha, que é o padrão agora dessa carreira. Início da 11ª carreira, vai fazendo um ponto alto e uma correntinha até a primeira correntinha aqui antes do leque. E aí agora, depois dele, vai fazer uma correntinha. E aí nós vamos repetir aquele processo de finalizar aqui os pontos altos em relevo juntos, o primeiro e o segundo. Isso. Duas correntinhas. Dentro do lequinho, repete os 3 pontos altos, que vão ser a base depois do ponto alto em relevo. Uma correntinha. 3 pontos altos. Também do outro lado. Duas correntinhas. Pegar os 2 pontos altos em relevo. Fechar junto. Uma correntinha. E aí vem aqui para a parte da frente, começando aqui um ponto alto e depois ponto alto sobre ponto alto. Repete esse leque do outro lado e segue fazendo o ponto filetadinho no ombro esquerdo e nas costas também. Então, comecei a 10ª carreira agora, toda em ponto alto. Aqui nós tínhamos feito na carreira 9, 2 correntinhas, então você vai com até um ponto alto aqui na primeira correntinha. E aí, vai fazer uma correntinha. Vamos repetir aqui o processo de fechar os 2 primeiros pontos altos em relevo juntos. Faz o terceiro. Vou fazer 2 correntinhas, venho para dentro do meu lequinho, um ponto alto, 3 correntinhas, mais um ponto alto, 2 correntinhas, faço o meu primeiro ponto alto em relevo, normal, os outros 2 finalizando junto, fazendo uma diminuição aqui deles. Uma correntinha, um ponto alto aqui em cima da correntinha de base e sigo fazendo ponto alto pela parte da frente agora. E aí, seguimos com o mesmo processo. O que foi feito desse lado, vai repetir desse lado e segue fazendo ponto alto por toda o restante da carreira. 12ª carreira, iniciei. Agora lembra que foi igual ao padrão aqui que a gente fez a 8 e a 9, a 10 foi fechada, aí 11, 12 filetadinho, e aí a 13ª vai ser também toda em ponto alto. E aí agora a gente vem aqui pro leque, depois do ombro direito. Eu tava aqui apaixonada nesse degradê que tá saindo do creme e entrando no amarelo da linha Prisma. Tô achando muito bonito. Muito, fica a peça delicada e uma cor assim que é acolhedora, né?
Então, terminei aqui o último ponto alto aqui na correntinha que eu fiz antes de fechar aqui os 2 pontos altos em relevo. Aí eu vou fazer 2 correntinhas, ver que a gente vai repetir o que a gente já fez aqui, aqui, agora aqui, e vamos de novo repetir aqui dentro, né? 3 pontos altos, pegando atrás. Depois dos 3 pontos altos, uma correntinha, vou para dentro do lequinho, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, os 3 pontos. Segue daqui. Duas correntinhas. Vou fazer o primeiro ponto alto aqui. Assim que terminei aqueles 2 pontos altos juntos. E já começo a frente, seguindo a parte da frente com os pontos altos, até chegar do outro lado. Aqui vai repetir novamente o mesmo trabalho que fez nesse, seguir com os pontos filetadinhos, todo o restante da carreira. Essa é a visão total aqui da peça até o momento. Ela tá dando aqui um espaço aqui em cima de decote de 29 centímetros. Aqui a parte da cava tá em 13 até o momento e de largura aqui tá com 35 centímetros. E aí vamos seguir agora para a nossa 13ª carreira. A carreira de número 13 é a carreira que a gente faz tudo em ponto alto. E aí aqui agora no leque nós vamos trabalhar fazendo a redução dos pontos altos em relevo, assim como fizemos nos demais, né? Esse aqui é o mesmo padrão. Então é uma correntinha, vou finalizar os 2 primeiros pontos altos em relevo juntos. Faço o seguinte. Que a minha linha enroscou aqui, pronto. 2 correntinhas. Venho para dentro aqui do lequinho. Vou fazer a base lá dos 3 pontos altos, então é um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas. Faço o primeiro ponto alto em relevo. Os outros 2 fecharemos juntos. Duas correntinhas. Olha, essa aqui é uma correntinha. Faço um ponto alto aqui e vou para a parte da frente, seguindo com os pontos altos. Do outro lado, vai repetir, mesma coisa aqui, e segue o restante da carreira toda fazendo em ponto alto. Carreira 14, aberta. Vou finalizar aqui a folhinha, né, desse lado e do outro. E aí agora, você vê que o padrão só vai se repetindo. Então, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dar continuidade até o tamanho que eu necessito da cava. E aí você vai também medindo aí qual o tamanho de cava que você precisa. O meu ainda tá em 14, eu quero ir chegar até pelo menos perto de 16, então eu devo descer mais umas 2, 3 carreiras. Seguindo aqui o mesmo passo a passo aqui, né, nessa parte aqui do top down. Para poder ver como que vai ficar o tamanho da cava, para depois finalizar fechando as 2 partes, para a gente depois descer em círculo a parte do abaixo da cava, né?
Aqui está a peça, a blusa, depois que eu fiz mais carreiras aqui em torno. Então ela está aqui no total com 16 carreiras para terminar a última pétala. Então aqui no raglan deu 1, 2, 3, 4, 5. Ela tá com 39 centímetros aqui a largura, e aqui a parte da manga tá dando 16 para cava. Então o que eu vou fazer agora, para poder ir para a parte do corpo, porque para mim esse tamanho de cava é o suficiente, eu vou fazer mais uma volta nela da seguinte forma: a parte aqui do braço da cava, essa parte da cava aqui, que eu vou começar agora aqui do ombro direito, eu vou fazer ponto baixo com uma correntinha, assim como eu fiz aqui na gola, para fazer o acabamento com a mesma cor da linha, porque se eu for descer a blusa e depois voltar aqui para fazer, vai dar a diferença, porque o novelo ele vai escurecendo, né? Eu tô fazendo ele de fora para dentro, ele vai escurecendo. Então eu vou fazer nessa parte ponto baixo, com um ponto baixo, uma correntinha. Na parte da frente e das costas eu vou seguir fazendo a frente ponto alto, a parte das costas eu vou continuar descendo com esse mesmo motivo. Então agora vai ser os filetadinhos, vou fazer a carreira do filetadinho aqui e na frente de ponto alto. E aí depois que eu fizer essa carreira do acabamento aqui dos ombros, da cava, né, para a parte do braço, aí na carreira seguinte é que eu vou fazer a junção aqui para poder descer depois o corpo. Se você precisa de uma blusa tamanho maior, você tem a opção de continuar fazendo mais para descer a cava, é uma opção. Se você precisa de uma blusa que ela precisa de ter um pouquinho mais de espaço nas costas, as costas é um volume maior, esse é um tamanho maior, você pode também fazer algumas carreiras só da parte das costas, indo e voltando aqui na parte das costas, para que ela tenha mais profundidade, né, na hora de vestir. Assim como na parte da frente também, se você vai precisar de uma blusa, às vezes tem um pouco mais de volume de mama, também pode fazer um pouquinho mais de aumentos aqui, para poder ela ficar mais confortável na pessoa, ou a cava ficar um pouquinho maior. É sempre você vai comparando a medida da peça com a medida da pessoa, ou você coloca uma blusa da pessoa, como tá esse fundo aqui, você coloca a peça que você está fazendo em cima da blusa e vai comparando ali o tamanho. Se precisa de mais, você segue com mais carreiras, ou você segue com a descida aqui fazendo os aumentos para ela ir ficando com mais largura, né? Então a minha aqui, 39, 40 centímetros, para mim é o suficiente. Então eu vou mantê-la desse jeito. Então após fazer o acabamento aqui da parte do ombro, vim fazendo o ombro direito, finalizei aqui a folhinha e fiz já os 3 pontos altos, que é a base que a gente faz. Segui fazendo a frente com ponto alto. Fiz também desse lado, finalizei aqui com o ponto baixo e uma correntinha. A parte das costas eu segui fazendo os filetadinhos. Vendo aqui, quando eu saí do ponto baixo, eu ainda mantive o lequinho. E aqui do outro lado também, que aí agora vai ser a hora de juntar as duas partes, da frente e costas, para começar a trabalhar em círculo. Então, tô aqui com a parte das costas, aqui é o ombro direito, essa parte aqui que eu finalizei o acabamento, e tô com o lequinho aqui da parte da frente. Então, agora nós vamos unir para cá ficar a cava. Então, dentro do lequinho, que vai ser o meu ponto de união, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, ou 2 correntinhas, para dar a altura de um ponto alto. E aí, vou seguir fazendo
ponto alto em cima do ponto alto aqui do lequinho. Aqui também. Vou seguir fazendo aqui a parte da frente, até chegar lá no outro leque. Finalizei a frente, fiz aqui os 3 pontos altos em cima da primeira parte do leque. Aqui eu tô com a cava do ombro esquerdo. E aí, vou entrar aqui no leque, aonde vai fazer a junção aqui com a parte de trás. Aqui eu tenho 2 pontinhos, então eu vou entrar em cima dele. Aqui eu tô na parte de fazer filetadinho, então eu faço um ponto. Aliás, aqui eu vou deixar com 2 para ficar mais firme a nossa junção. Então, vou manter 2 pontos aqui. Uma correntinha. E aí, vou seguir aqui. Uma correntinha. E aqui fica a junção. Cheguei aqui no término da carreira, né? Que eu tava fazendo costas e aqui frente. Eu tá naquele lequinho do cantinho. Então, aqui eu também vou fazer um ponto alto dentro do lequinho. E aqui onde eu juntei, que foi as 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Para unir costas e frente. Então, aqui a parte da manga, da lateral, vai ficar pegando uma parte do leque e das folhinhas. E aqui a parte das costas, que tem esse motivo filetadinho. Agora, é crochetar em círculos. As costas seguindo o padrão 2 filetadas, uma preenche com ponto alto completo e a frente é só ponto alto. Eu vou descer algumas carreiras e depois eu venho mostrar um pouquinho a parte da cintura, como que a gente pode modelar, se você não quer a blusa descer ela reta, para ela dar uma cinturadinha um pouco, o que a gente pode fazer. Seguir fazendo, né? Começamos aqui do outro lado, no outro leque, a parte da frente. E aí, aqui da frente para as costas, ó. Só agora, como é a carreira das costas também de ponto alto, então já segui direto com ponto alto da parte da frente para a parte de trás. Vou fazer a parte de trás e aí aqui também, quando chegar aqui, vem com ponto alto até aqui e fecha. Aí a frente segue ponto alto e aí a parte de trás volta a fazer a filetadinha novamente. Aqui está a peça com um pouquinho mais avançado, né, que eu desci depois que a gente fez aqui a união das costas com a parte da frente. Vou dar uma viradinha para mostrar como que tá. Atrás também. E aí, agora, como vai chegando na parte da cintura, que vai dar essa afunilada, então, para ela modelar um pouquinho mais, não ficar assim tão soltinho, dar mais uma coladinha aqui, eu vou fazer umas 4 carreiras, mais ou menos aqui, uns 3 dedos, 3, 4 dedos,
com a agulha número 3, em vez de fazer com a 3,5, que aí você não precisa fazer a diminuição de ponto, e aí ela dá uma leve afunilada, e depois para fazer o barrado aqui nessa parte mais embaixo, aí eu volto a fazer toda essa restante com a agulha 3,5, para descer aqui o restante da blusa, e depois para fazer a parte da barra. Aqui está a peça com uma visão geral. Então ela ficou com 40 aqui de largura. Aqui no trecho onde eu usei a agulha número 3, você vê que ela dá uma modeladinha aqui, ficou com 38,5 mais ou menos. E aí desci até 45 centímetros, comecei aqui a barra, a parte de fazer o ponto barra para ele ficar com um caneladinho. Você vê que ainda tem toda essa parte ainda final do novelo, então um novelo deu para fazer a blusa todinha. E agora eu vou mostrar essa parte da barra, como que eu tô fazendo. Ela eu tô fazendo com a agulha número 3, para ficar mais sanfonadinho aqui, ela fica mais modeladinha aqui embaixo também. Mas ficou uma peça bem versátil, e esse degradê ficou maravilhoso. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui de pertinho, você vê que a blusa a gente desce ponto sobre ponto. Muitas vezes as pessoas elas têm o hábito de pegar aquelas duas argolinhas que ficam na lateral do ponto alto. Essas daqui, ó. E aí, quando você vai trabalhando uma peça grande como essa, pegando aqui na lateral, a blusa começa a ficar meio desalinhada, entortando para o lado, porque você sempre vai jogando um pouquinho mais para essa lateral. Então, se você perceber aqui de pertinho, você vai ver que eu não faço pegando o ponto lá naquela lateral. Eu pego sempre na cabeça do ponto. Então, eu vou sempre pegando um em cima do outro mesmo. Aí, dessa forma, a peça não desalinha, ela não fica torcida ou repuxando, assim, meio, parece que o ponto meio torcido, meio de lado, tá vendo? Aí, ele fica, além de ficar certinho, o alinhamento faz uma diferença aí no final, na estética da peça, tá? Aqui eu comecei já fazendo, então, o ponto alto em relevo. Deixei o finalzinho aqui para tá fazendo um pouquinho aqui, mas para quem faz crochê é algo fácil, né? Que fica esse barrado caneladinho, que vai ficar um mais alto, um mais baixo, um mais alto, um mais baixo. Então, para fazer isso, a gente vai pegando o ponto alto, um pega por trás do ponto, aqui pela parte da frente, outro pega aqui por trás, que nem esse último eu fiz aqui pegando pela parte da frente. Agora eu vou entrar aqui pela parte de trás do ponto, para fazer o que vai ficar atrás. Laço, aí eu vou pegar aqui pela parte da frente do trabalho, mas sempre entrando atrás do ponto e não pegando aqui na cabecinha dele, tá? Então, você vê que, ó, aqui, ó, como eu pego bem na cabecinha do ponto e não nessas duas argolinhas que ficam aqui do lado aqui, porque isso deixa a peça desalinhada. Então, agora ponto alto em relevo na frente, ponto alto em relevo atrás. E assim segue a carreira. Vou fazer uma barrinha para ela, acho que de uns 4 centímetros mais ou menos. E a hora que finalizar isso aqui, a blusa tá pronta, você não tem mais nada para arrematar, para costurar, nada disso, né? Então, é uma peça super prática, que com um fio só, a gente fez a blusa inteira. E também não precisa ficar emendando nada, né? E nem costurando nada. Então, as peças top-down têm essa facilidade e que a gente pode dar essa modelada que nem a gente fez aqui nessa parte da cintura, né? Para ela ficar um pouquinho mais justinha nessa parte. Só trocando agulha, só fazendo esses macetinhos, a gente consegue ter um resultado bem legal. Aqui no final da carreira, eu comecei com uma correntinha e fui fazer o ponto alto em relevo na frente. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha,
Vou fazer mais uma correntinha para poder eu ir para a carreira de cima. Esse ponto eu peguei pela frente, continuo pegando ele aqui pela parte da frente do trabalho. Entro por trás do ponto alto, na parte da frente, dou uma alongadinha sempre, para ele não ficar um ponto muito curtinho. Agora eu vou pegar o que tá lá na parte de trás, também dou uma alongadinha. Não quis fazer com ponto alto duplo, porque o ponto alto duplo ele fica mais fininho, apesar dele render mais no tamanho, mas ele não fica tão grossinho assim para poder dar essa aparência mais do sanfonadinho, né? Então é só agora acompanhar a primeira carreira para dar continuidade aqui no sanfonadinho, ó. Onde vai ficar em relevo e o outro mais baixinho. E aqui está a nossa blusa finalizada no modelo top-down, feita com um único fio, do começo ao fim, sem costura, sem ter que ficar arrematando nada disso, prontinha para usar. E se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu likezinho, curte, se inscreve no canal caso você não seja ainda inscrito. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!